Filhos da pauta, FDP, Filhos da pauta. Celso Professor Roth já está conosco. Seja muito bem-vindo, professor. Que bom! O senhor está erguido à categoria de FDP, é um filho da pauta e vai conversar conosco. É muito bom conversar com você depois de tanto tempo. Faz tempo que a gente não se fala, né? Seja bem-vindo ao FDP. Tudo bem, Bob? Esse negócio de FDP me assustou, cara. Vai catar, velho. FDP, ainda bem que é da pauta, né, meu? Mas tudo bem, vamos lá, vamos ver se nós conseguimos fazer um programa legal aí. Tenho certeza que a gente vai conseguir sim, seja muito bem-vindo. Eu vou abrir os trabalhos com Domênico Bering, que está aqui na mesa. Aliás, vou dizer para você quem está aqui. Domênico Bering. Já ouviu falar dele, não? Pois é. Se eu soubesse, Ô, guri! eu teria entrado às 7 horas com vocês. Maravilha, maravilha. Guilherme Mendes está na outra ponta, Cristiano Junqueira está aqui comigo e temos a ilustre presença de Paulo Leite, que está aqui, fez questão de ficar aqui com a gente para conversar com você também. Vai lá, Domênico, a bola é sua. Guri, boa noite, guri. Como é que tá? Boa noite. Tranquilo? Boa noite, como é que tá? Estranho aí, meu? Uai, tá bom demais da conta. Celso. Bom falar contigo, Domênico. Prazer te receber aqui velho. no FDP. A gente recebeu aqui essa semana o Mano Menezes. E uma das perguntas que eu fiz ao Mano Menezes... Não conheço. Não, né? Tá por aí, tá pertinho de você. E uma das perguntas que eu fiz ao Mano tinha a ver com você. Porque Uai, por quê? Você vai entender. Porque o futebol tem alguns rótulos e algumas coisas que a gente tem que conviver e que às vezes elas são muito injustas, né? Então, o próprio Mano Menezes também convive com o rótulo, põe muito defensor, põe muito volante. Você já respondeu essa pergunta 500 vezes. E um dia, ainda no Atlético, eu resolvi olhar, em 2014, 2015, eu resolvi olhar as médias de gols feitos, de gols marcados, em relação aos últimos 20 treinadores que tinham passado no Atlético. Você era um dos 20. E sua média de gols marcados e de gols feitos e de menos gols tomados era uma das melhores médias. E aí eu lembro que eu comentei com a turma da comunicação, eu falei, olha aqui, ó, um cara que leva o rótulo de retranqueiro tem um dos melhores números das últimas 2 décadas do Atlético. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque as pessoas têm muito pouco cuidado ao fazer críticas e apontar dedo, né, para determinadas situações, para determinados rótulos que se colocam nas pessoas e não tem o cuidado de checar. Eu queria que você falasse sobre isso. Domênico, primeiro quero te dizer o seguinte, cara. Tenho muita saudade de ti. Um beijo na tua família. Tá? A gente teve momentos muito bons juntos. Verdade. Espero que tu estejas bem. E parece que está. Graças a Deus. É isso aí, graças a Deus. Depois dessa pandemia aí, graças a Deus, nós estamos vivos e bem e podemos aí conversar sobre futebol, que é o que a gente ama. Eu quero te dizer o seguinte, cara. A pior coisa do mundo é as pessoas falarem sem conhecimento, né? As pessoas rotularem os outros sem terem conhecimento do trabalho, do profissional. E aí a gente paga por isso. Eu pago por uma situação no início da minha carreira que foi por 6 meses quando eu vim para o Internacional. E o Internacional, eu tenho dito isso várias vezes, mas as pessoas não conseguem levar adiante porque não querem, né? As pessoas que eu quero dizer são os teus colegas de imprensa de um modo geral. Eu fui rotulado pela imprensa, não fui rotulado pelo torcedor, não. Fui rotulado pela imprensa. Então, mas eu também tenho uma parcela de culpa, porque nos primeiros 6 meses de 97 lá no Internacional, eu tinha uma equipe que não tinha uma qualidade técnica boa, um grupo completamente desequilibrado tecnicamente, e eu tive que usar o que eu tinha. Quando a gente não tem o recurso técnico, quando a gente não pode escolher, quando a gente é novato na profissão, quando a gente chega num clube para fazer um trabalho, nós temos que fazer o trabalho e temos que conseguir o resultado para ontem, né? Então foi isso que eu fiz no Internacional. E brabo com a situação, né? Erroneamente, jovem,
né? Fiquei sendo monossilábico. E isso marcou muito a minha carreira. Desde então, a imprensa do Rio Grande do Sul me taxou e me rotulou como retranqueiro, e isso passou para o Brasil. Passou para o Brasil todo. E não é só no Atlético, viu, Domênico? Com todo o carinho que eu tenho por ti, pela pesquisa que tu fizeste, tu tá levantando um ponto aí que é muito importante para mim, para eu poder retomar esse assunto, para as pessoas tirarem, ou pelo menos elas ouvirem que esse rótulo é injusto, né? Não foi só no Atlético que eu consegui esses números, não. Se fizerem uma pesquisa aí da minha carreira toda, é completamente descabida, ou descabido, melhor dizendo, essa situação de me taxarem, de me rotularem como retranqueiro. E se isso for uma coisa que continua sendo, melhor dizendo, uma coisa que está aí em voga, eu vou te dizer o seguinte, é complicado ser visionário, né? Porque eu fui retranqueiro lá em 97, 98, e assim foi, e continuo sendo retranqueiro. Agora nós temos treinadores aí que estão trabalhando, que não vou citar nomes, porque não é ético, né? Mas que estão jogando aí, além de jogar no 3-5-2, já com 5 volantes, né? Então, as coisas são assim, e esses caras não são retranqueiros, eles são modernos, né? Então, é difícil, é complicado, mas, enfim, é isso. Essa é a minha sina como profissional, como treinador de futebol. E o pior de tudo, o Domênico, é que os dirigentes atuais acham que isso é verdade sem me conhecer. Isso que é ruim, isso que é triste, isso que é complicado às vezes para um profissional, com a história que eu tenho, com o meu currículo, entender. Mas, enfim, é o que temos e segue a vida. Agora, Celso, deixa eu te falar uma coisa. Nós somos filhos da pauta, nós somos FDP, e uma das nossas funções, uma das nossas propostas é também fazer uma autocrítica, né? De como a gente analisa futebol, como a gente vê. E eu vou te dizer por que, na minha opinião, esse tipo de coisa acontece. Porque é muito mais simples você colocar... Imagina que você está organizando uma prateleira e você bota um rótulo para você saber de onde que você tira aquela informação. Então, de uma certa forma, a imprensa faz isso também. Nós da imprensa, né, quero me incluir nisso daí, de uma certa forma, usam esse expediente, aí diz assim, tal jogador é velocista. E às vezes ele tem um monte de outras características, mas aqui, ele apareceu como velocista, ele vai ser velocista para sempre. No final da vida ele virou zagueiro, mas é velocista, tá certo? Fulano de tal jogou assim num determinado time, assim ele vai ser o resto da vida. Por quê? Porque na hora de buscar no arquivo, né, até no arquivo mental, e esse é um exercício todo dia, um exercício diário de percepção daquela realidade. O futebol é muito dinâmico, ele muda, né, de temporada para temporada, de time para time, de composição para composição, e nem sempre se tem esse cuidado. Então eu acho que esses rótulos eles aparecem e grudam nos profissionais, e também nos profissionais de imprensa, fulano de tal é assim, ciclano é daquele jeito, porque às vezes fica mais fácil buscar no arquivo, sem fazer uma análise um pouco mais profunda. Paulo Leite, por favor, faça as honras com o nosso querido professor Roth. Professor Celso Roth, além de ser um FDP fora da caixinha deles aqui, eu não sou o craque que eles são, eu sou um torcedor. E aí eu venho aqui com uma visão do torcedor. E quando eu vejo, por exemplo, assisto futebol, vejo um número elevado de jogadores reclamando da arbitragem, vejo um número elevado de treinadores reclamando da arbitragem, e aí assisto aos jogos e vejo, por exemplo, que os jogadores, os treinadores, aqueles que estão fazendo o espetáculo dentro de campo, muitas vezes não colaboram com a arbitragem e provocam a arbitragem alguma sensação de ausência de poder ou de excesso do poder para poder demonstrar que ele é o árbitro dentro de campo. Quando eu vejo, por exemplo, futebol na Europa, eu não vejo um árbitro ir para o VAR com 30 jogadores atrás dele. E no Brasil, se bobear, tem torcedor saindo da arquibancada e indo ver o VAR com o árbitro. Como é que você vê isso, Celso? Educação. Isso é educação, isso é o povo brasileiro. Nós somos assim, infelizmente, em todos os sentidos. Jogadores, treinadores, e enquanto nós não melhorarmos o nosso nível, né, de uma forma geral, nós vamos ter isso.
E pior ainda, além de concordar contigo, eu vou te dizer o seguinte, depois do VAR piorou, porque todo e qualquer lance deixa a coisa numa dúvida e o árbitro não toma nenhuma atitude mais séria, ele também fica comprometido, porque ele não pode errar, porque ele não é profissional do negócio, ele tem que ganhar aquele dinheiro, ele tem que voltar na próxima rodada, porque faz parte do planejamento social, econômico dele, árbitro, entendeu? Então aí fica mais complicado ainda. E os jogadores sabem disso, os jogadores usam isso de uma forma desequilibrada, de uma forma do benefício próprio. Então é isso, nós somos assim, infelizmente, o ser humano, de uma forma geral, ele é assim. Óbvio que na Europa nós temos uma outra qualidade de educação, um outro sentido das coisas e, consequentemente, muito mais paciência, muito mais calma para deixar quem tem que decidir, decida com imparcialidade. Aqui não. Aqui a gente faz a coisa na pressão, pressiona. E eu não estou defendendo nem jogadores, nem treinadores. Quem faz parte do espetáculo, né? E fazem com que, às vezes, o cara que está na cabine do VAR tome uma decisão precipitada. Não, nós estamos invertendo o papel do VAR. O VAR, ele existe para que o juiz, né? Se o juiz tem alguma dúvida, ele chama o VAR. Mas não é isso que acontece, né? Acontece ao contrário. O VAR chama o juiz. Isso é que está errado. Isso é que faz com que se tenha toda uma situação de desequilíbrio dentro do campo. Então, eu acho a tua pergunta e a tua colocação muito pertinente, concordo contigo, né? Mas o nosso problema, o futebol não está fora do contexto social desse país. O futebol faz parte, o futebol não é marginal, o futebol faz parte. O jogador de futebol faz parte de uma sociedade, mesmo que ele não a integre. Eu não sei se tu está me entendendo. O jogador de futebol vive na sua comunidade. Fora dela tem problema. Ele não consegue fluir normalmente, socialmente, dentro da sua comunidade. Ele tem de uma outra comunidade a não ser a sua do futebol. E isso acontece agora, 2022, tá? Então, isso é um ponto, sim, um ponto sério. Quando a gente fala aí, desculpe eu colocar essas coisas juntamente com isso que tu está colocando, mas eu acho que também faz parte, eu acho que posso, porque é o momento. As diferenças são isso. É a educação que a gente tem. A gente tem que melhorar o nosso comportamento educacional. Quem não tem educação age dessa maneira, em benefício próprio, pressionando as pessoas que têm que tomar a decisão. Celso, é CJ que está falando, é um enorme prazer. CJR sou eu, rapaz. Porra, meu. CJ de Cristiano Junqueiro, Celso não de corno Juarez jurado. Roth. Celso Juarez Roth. O seu CJR de lá, CJ de cá. Cara, tava prestando atenção na sua... Meu. Primeiro, é uma honra receber você aqui. Eu tenho um programa pela manhã e falei com os meus colegas que você ia ser o convidado. Todo mundo falou, caraca, que top, que foda. E na sua primeira resposta pro Domênico, eu achei muito foda, muito legal, assim, muito sóbria. E antes de fazer a pergunta, me permita esticar e alongar um pouquinho, dando a versão do lado de cá. Você tá ligado que daqui a 5 minutos tem um intervalo, né? Eu tô ligado. Ah, tá bom, só pra... É 5 minutos já? Mas vai embora, vamos lá. Isso serve. Manda bala. Isso serve pra mim também, né? 7 minutos, exatamente. Ô Celso, eu também faço humor. E lido e levo a vida com humor. E tem gente que acha... Eu também faço, cara. Pois é. Você pode não acreditar, mas eu também faço. Pois é. E já me falaram maravilhas. Tanto o Domênico quanto o Guilherme falaram maravilhas de você, aqui, dos seus auxiliares, enfim, de várias resenhas. Mas muitos colegas e muita gente acha que para me ofender, e eu só faço humor. Eu estudo, eu vejo, eu acompanho futebol, faço cursos de futebol, mas às vezes a pessoa que quer me agredir, ela fala que aquilo ali é um humorista que só sabe fazer piada e que está falando de futebol, mas não vê a minha história e não vê o que eu invisto. E a sua primeira resposta foi muito foda, porque eu, na medida do possível, me identifiquei um pouco com a sua colocação e a gente é recriminado e vive em um país preconceituoso e achei muito legal. Então, muito obrigado por ter dado uma aula. A mim, já atingiu,
porque as pessoas queriam me bater dessa forma. Hoje não me atinge mais. Eu sei da minha capacidade e sei do que eu posso fazer para sustentar minha família, que é quem me respeita. A minha pergunta para você vai a seguinte: vamos falar de mercado de treinadores no Brasil. Vivíamos um modismo, um ciclo vicioso, onde nós passávamos às vezes as mesmas figuras. De repente, a solução para o futebol brasileiro é técnico gringo, técnico estrangeiro. E aí a gente vai para um 2022, onde o Filipão é finalista de Libertadores, o Mano Menezes faz uma baita campanha no Campeonato Brasileiro. Ele não conhece o Mano, tem que explicar para ele. O Mano Menezes é um treinador que surgiu agora, não sei. E aí, outros figurões aí. Dorival no Flamengo. Dorival no Flamengo. E aí eu queria saber de você a sua opinião para esse nosso mercado de muita procura, pouca oferta e muito modismo. Boa noite. Boa noite. TMJ, tu sabe que é TMJ, né? TMJ, tamo junto. Tu é rotulado e eu também, TMJ, velho. Tamo junto nessa aí. Vamos lá. Eu acho que o mercado brasileiro, eu já dizia isso antes da Copa do Mundo 2014, tá? Bom, se a gente conseguir o milagre de ganharmos a Copa do Mundo, o status quo de treinadores continuará mesmo, o futebol brasileiro continuará o mesmo. Se a gente não conseguir, nós entraremos num buraco. Bom, e o buraco, e não são só os treinadores estrangeiros, né? Tu falaste aí gringos, né? Mas começou com os jovens, né? Porque hoje em dia tá fácil, tu pega um notebook, tu copia tudo. Tu copia treinamento, tu copia ensinamentos de treinadores, não só estrangeiros, brasileiros, da onde for, no momento que for, e no momento que foi dito, né? Só que esses treinadores jovens, e normalmente esse pessoal que usa essa tecnologia, que é uma ferramenta fantástica, só que nós temos que saber usar, né? Ela não resolve o problema do campo, ela ajuda o problema do campo, né? Esse é o grande diferencial aí que eu acho. O computador, a internet, a informação, os meios de comunicação que nós temos hoje, as redes sociais, elas são importantes, são ótimas, mas são ferramentas. Nós não podemos tê-las como definitivas e que resolverão o problema de cada profissão. Não, a profissão de treinador de futebol é diferente. Tu tem que ir lá para o campo e fazer a coisa acontecer, fazer com que aqueles jogadores te entendam e comprem a tua ideia, né? Façam exatamente aquilo que tu estás pensando. E isso aí não tem ninguém que ensine. Tu tem o exercício aqui, o exercício lá, físico, ou técnico, ou tático, tudo bem, tu vai lá, tu pode até colocar como tá ali no notebook, mas fazer com que os jogadores façam é diferente. E o melhor de tudo é que o jogador pode ter as suas dificuldades didáticas, né? Dificuldades, não tem aqui a possibilidade de ter uma sequência no seu estudo e desenvolver a parte cognitiva, que é importante no primeiro e segundo grau. Eles não conseguem fazer isso. Por isso que a gente tem que repetir, não consegue não por culpa deles, né? É porque eles não têm tempo. E aí vai um outro problema que a gente pode falar a qualquer hora, e eu sei que está 5 minutos aí, então eu quero te dizer o seguinte, eu acho que eles são bem-vindos. Eu só espero, estou dizendo assim, os treinadores do mercado treinador brasileiro, eu só espero que os dirigentes não estejam fazendo isso por modismo, porque o treinador brasileiro é um dos melhores do mundo, se não o melhor. Obviamente nós temos a comparação com o Mourinho, com o Guardiola, também trabalhando com seleções, nós podemos fazer isso, né? Seleções que eu quero dizer, seleções de jogadores de tudo que é continente. Nós aqui no Brasil não, nós aqui no Brasil nós trabalhamos com o que tem e com o que sobra. Então, e por isso que nós fizemos um milagre. E não é por nada que somos campeões do mundo aí tantas e quantas vezes, tá? Então, para ser bem sucinto, eu sei que está aí no tempo de intervalo, é mais ou menos por aí, mas nós podemos retornar a esse assunto. De volta com a gente o CJR, Celso Roth, que está nos dando a honra da sua presença. Quem está, professor, aqui à minha direita, né, é Guilherme Mendes, que vai fazer as honras neste momento. Celso, boa noite. Muito obrigado, um prazer poder estar conversando contigo. Eu queria já pegar, no iniciozinho o Domênico falou sobre o seu aproveitamento, o índice que você teve no Atlético é o melhor da sua carreira, sabe, Domênico? O melhor percentual em termos de estatística do Celso foi exatamente no Atlético.
Aí, essa eu não sabia. Foi o melhor percentual. Que eu comparei o Celso com outros treinadores. Não sabia que o melhor percentual dele tinha sido no Atlético. Olha que maravilha. O Celso veio para o Cruzeiro, Bob e bancada, em 2012. O Cruzeiro em 2011 quase caiu, manteve o Mancini, aí foi mal no Campeonato Mineiro, foi eliminado na Copa do Brasil e no meio dessa tempestade toda o Cruzeiro contratou o Celso Roth. Junto com o Celso Roth vieram Ceará, Borges, Tinga, Rafael Donato, enfim. O Celso chegou no meio de um furacão dentro do Cruzeiro. E a nossa proposta na época era de não passar o aperto que tinha acontecido em 2011 para o Cruzeiro não correr risco. No final da temporada, o Celso acabou dispensado. E eu acho que foi uma das grandes injustiças que eu vi no Cruzeiro. A dispensa do Celso e a dispensa do Dorival Júnior. Bom, Celso, queria saber, ficou com alguma mágoa daquela época? Fica à vontade. Vamos lá, Guilherme, que bom te ouvir, cara. Tu é o dono da lancha, velho. Tá cabelo branco, meu. Pô, quanto tempo, cara, quanto tempo. Vem cá pra gente passear na lancha. A cabeça branca Oi? não mente. Vem a BH pra gente passear na lancha. Vamos passear na lancha, cara. Não me fala em lancha, cara, que eu fui passear com a lancha do Éder Aleixo também, tempo de Atlético, hein, Domênico? Bom, mas enfim... eu não tenho mágoa nenhuma, não. Eu acho que os dirigentes, infelizmente, são assim, tu sabe disso. Nós iniciamos, como tu bem disseste aí, com aquele planejamento de não passar aperto. Chegamos na metade do turno, na virada do turno, meu presidente, que na época era o Gilvan, deu uma declaração fantástica que eu adorei, cara, que o treinador dele era o Vanderlei Luxemburgo e nós bem pra caramba no Campeonato Brasileiro. Chegou no final do ano, eu simplesmente achei que não deveria continuar no Cruzeiro, mas antes de eu achar, o Cruzeiro já tinha definido uma outra situação e tu sabe muito bem disso. Então, infelizmente, o equilíbrio emocional, passional dos dirigentes, né? Ele é fantástico, ele é fantástico. Todo mundo cobra o treinador brasileiro agora, principalmente depois da Copa do Mundo, dizendo que o treinador brasileiro estava defasado. Lembram disso? Vocês da imprensa falaram isso muitas vezes. Não vocês aí de BH, mas eu estou falando de imprensa, quando falo vocês, é de um modo geral. O treinador brasileiro está defasado, está isso. O treinador brasileiro não está defasado. Ele simplesmente, depois da Copa do Mundo, sentiu que ele tinha que participar do mundo real. Ou seja, se integrar com todo mundo, porque todos tinham capacidade, como tem até agora, de serem treinadores, seja onde for, e tenha a nacionalidade que for. Enfim, os dirigentes brasileiros é que não se modernizaram, não tem, porque não são profissionais do meio, né? São pessoas que são torcedores. E tomam decisões a partir de resultados. E essa declaração do ex-presidente Gilvan foi exatamente isso. Isso me deixou magoado naquele momento. Eu poderia ter dito que o meu melhor dirigente era o Calil na época, né? Aí ficaria uma resposta muito bonita para ele, né, o Guilherme? Sim. Mas a gente não faz isso porque não deve. Mas eu não tenho mágoa nenhuma do Cruzeiro. Aliás, o Cruzeiro foi um momento... Aliás, os dois times, os dois clubes de Belo Horizonte sempre me trataram muito bem. Eu fui muito bem tratado em Minas. Fui muito bem tratado pelos dois clubes. O Atlético em 2003, se eu não me engano, foi um momento fantástico. O Atlético completamente diferente desse Atlético de hoje. O Atlético de 2009 também. E aí o Domênico vai lembrar muito bem do que aconteceu com os dirigentes do Atlético. Tá? Nós chegamos num momento que nem eles esperavam. Disputamos um jogo memorável contra o Flamengo no Mineirão e perdemos. O Flamengo que acabou sendo campeão brasileiro, com gols do Adriano, do Petkovic e tal. E no Cruzeiro também, nós fizemos um planejamento. O problema é exatamente isso, fazer um planejamento, falar a verdade para o torcedor e manter isso. Isso, às vezes, o dirigente tem alguma dificuldade, para não dizer outra coisa, para manter e muda conforme a sua paixão e conforme o momento, infelizmente. Professor, você diz que não tem mágoa. Não ter mágoa é diferente de esquecer. Às vezes você não guarda mágoa, mas você não esquece o que aconteceu. E aí eu quero te perguntar, você, como todos os treinadores brasileiros, ou
né, se não todos, a maior parte, a grande parte dos treinadores brasileiros, já sofreu injustiças dentro dos seus projetos de trabalho. E aí eu quero... O Guilherme citou uma aqui no caso do Cruzeiro. Eu queria que você, se você pudesse, dizer assim, a maior injustiça que eu me lembro foi nessa situação. Qual teria sido? Cara, é melhor tu perguntar de uma forma diferente, velho. Manda. Quem fez justiça contigo? Aí eu vou te responder, não lembro. O que é uma pena, o que é uma tristeza, né? Um profissional com o conhecimento olha aqui, que você viu, tem, Bob? cara. No Cruzeiro foi isso que o Guilherme se referiu há pouco. No Atlético, tu tens aí do teu lado, eu não vou colocar o Domênico nessa situação, porque não cabe. O que foi feito em 2009 com o Atlético foi fantástico, né? Aqui com o Internacional nós liderávamos a Libertadores também, foi feita uma injustiça. Com o Grêmio também foi feita uma injustiça. Então assim segue, né, cara? Eu começo a me lembrar das coisas e aí elas vêm, elas surgem. Então é melhor a gente falar quem é que fez justiça, quando é que se faz justiça, né? Quando é que a vida faz justiça? Nós temos alguns momentos, agora não estou falando de futebol só, né? Nós temos alguns momentos que nós temos justiça na vida que a gente pode comemorar, mas são muito raros. Infelizmente, o meio do futebol, e é dele que nós estamos falando, é muito complicado, porque ele é passional, ele é completamente prostituído, dar informação, passar informação, e do jeito que está o vestiário hoje em dia, todo mundo entra, todo mundo filma, todo mundo coloca nos meios sociais e nas redes sociais, todo mundo sabe de tudo no instante que acontece. Então isso está muito complicado mesmo. Não estou dizendo que a gente não consiga administrar. E aí é que está, o grande treinador hoje é quem consegue administrar isso tudo, né? Então, mas é assim, infelizmente, no meu caso, né, eu tenho quase que certeza que não sou o único, mas eu tenho e digo com todas as letras que é melhor tu me perguntares quando é que as pessoas foram justas contigo. Eu vou te dizer, cara, deve ter tido algum momento, mas não me lembro. O que é uma pena. É uma pena. Vou passar a bola para o Domênico aqui, mas antes, você tem um recado para dar, né? Tem um recado que ele vai responder aqui para quem é empresário e quer ganhar concorrência. Como é que é, Domênico? Essa é facinha de responder, viu, CJ? Inova Mais é um clube de descontos que você pode oferecer para os seus usuários em mais de 25 mil estabelecimentos parceiros, com 10 mil promoções ativas em todo o Brasil, CJ. Então você que é empresário, se liga. Aí deve estar perguntando se é caro contratar isso aí para empresa, não é não? Tá muito enganado. Eu Inova sei. Mais é para qualquer tipo de empresa, aquela empresa pequena, aquela empresa grande, para você que tem uma lojinha no bairro. Então, se você quer fazer parte desse clube de descontos, acessa aí, Inova Mais, Inova com H, inovamais.com.br/empresas, que lá você vai encontrar todas as informações para que você tenha esse diferencial. Vou repetir, inovamais.com.br/empresas. Beleza. Vamos aproveitar nosso querido Paulo Leite aqui para conversar com o professor Celso Roth. O professor falou um negócio que tá batendo na minha cabeça até agora. De repente você tem um insight para conversar com ele sobre isso também, porque você, afinal de contas, é um sociólogo, filósofo e tudo mais. Ele disse, o jogador de futebol... o tamanho da responsabilidade, professor. Mas você disse uma coisa, o jogador de futebol tem dificuldade de viver fora da bolha. Duas coisas que me chamaram a atenção. Essa fala me chama muito a atenção, porque o jogador de futebol é criado dentro de uma bolha, como você mesmo falou, e uma outra consequência do que você disse na minha resposta, na resposta da pergunta que eu te fiz, com relação à educação. E você situa o mundo do futebol como um mundo com grandes dificuldades para desenvolver processos de educação formal nas pessoas. E é claro, além da educação cidadã, a educação formal constrói cidadãos, constrói caráter, constrói uma série de coisas. Existe jeito de corrigir isso, Celso? De interferir, por exemplo, porque um jogador começa a jogar futebol, menino, na base de um clube, e o desvio já começa ali.
Então tem jeito de fazer uma correção nesse rumo e oferecer ao jogador de futebol uma visão de uma maior realidade do mundo, para que ele não fique nessa bolha, não fique preservado nessa redoma que é feita em torno dele? Ele fica preservado pro resto da vida, né? Ele não se dá com ninguém, ele não convive com ninguém, meio social nenhum, quase, né? Então, isso é muito difícil. Bom, a primeira situação é o seguinte. Nós formamos jogadores, não formamos cidadãos. Então, isso é básico, né? Infelizmente. Os clubes pagam menos impostos, não pagam impostos, para que sejam e atuem socialmente. Né? Clubes de futebol que estamos falando, como tem outros clubes recreativos aí também. Né? Só que existe uma lacuna. Como tu disseste, aí o primeiro grau são pessoas, são jovens que estão lá na infância, que deveriam participar efetivamente, ir efetivamente à escola, aonde eles iriam aprender a ter uma parte cognitiva desenvolvida, consequentemente a formação de caráter, consequentemente a parte criativa, consequentemente poder se envolver, se interar numa sociedade normal, ter conhecimento socioeconômico para poder desenvolver a sua carreira e poder conduzir a sua vida. Né? Não, o jogador de futebol ele é privado de tudo, tudo é feito para ele. Ele não consegue, ele não tem esse desenvolvimento formal da educação formal de primeiro e segundo grau, né? Mesmo que ela seja realmente tenha déficit, né? Mas é importante, ela forma, nós todos fomos formados assim, né? Até chegarmos a curso superior. Então, o jogador de futebol não tem essa oportunidade. Então, é por isso que ele, quando sai do Brasil, ele vai com 4, 5, 6, 10 pessoas junto com ele, porque ele vai levar com quem ele vai conviver com quem ele realmente consegue se comunicar, né? Em qualquer lugar do mundo e também aqui no Brasil. Vocês não veem aí jogadores de futebol participando normalmente, socialmente, de atividades normais da comunidade de BH. Eles estão sempre, claro, estão nos melhores lugares porque tem uma condição financeira, tem os melhores carros porque tem uma condição financeira, mas o que nós estamos acostumados a ver é isso. Eles vivem dentro da bolha deles, continuam vivendo quando não estão no campo, continuam vivendo dentro da bolha deles. E isso é uma falha enorme do governo brasileiro, uma falha enorme dos clubes, e nós, treinadores, também temos participação nisso. Eu acho que, como nós não somos uma classe, somos individualistas, não nos preocupamos com isso. Nos preocupamos só com o resultado, porque se não tiver o resultado, a gente vai para a rua e fica fora do mercado. Então, esse é o grande ponto. Eu acho que deveria ter aí um senso comum, governo, clube, para que nós pudéssemos formar como, mesmo que seja ruim às vezes, ou mal, como os Estados Unidos, por exemplo, o basquetebol, o futebol americano, que tem que se fazer e passar pela universidade. E aí tu tem um cidadão que consegue conduzir minimamente a sua vida. Isso deveria ser também o nosso objetivo aqui no Brasil, não só sermos campeões mundiais, ou termos o melhor pé de obra, né, mão de obra, né, falando do mundo, ainda temos, porque a gente revela a todo momento, a todo instante, grandes jogadores para o futebol mundial, né, mas também formarmos pessoas dignas para poder sair de uma situação de pobreza, de ganhando aí, agora não se fala mais em R$700, se fala em 5, 6 mil, 10 mil, esses jogadores da categoria de base, mas que saiam desse valor e vão para 100 mil da noite para o dia, para 500 mil depois de 4, 5 meses. Isso é muito difícil de se organizar e poder administrar, para poder gerir isso tudo, tem que ter uma capacidade, uma condição mínima didática, cognitiva, para poder levar isso adiante. Mas não, eles têm o empresário, que muitas vezes tem uma atuação dúbia dentro da administração da carreira desses jogadores. Celso, você falou aí de 2009, né, de uma das injustiças que você sofreu no futebol, e eu vou falar de 2003. Em 2003, o Cruzeiro fez uma campanha fantástica, andou na ponta o tempo todo, foi campeão com aquele timaço, etc e tal. E nós fizemos uma campanha, ou estávamos fazendo uma campanha muito boa, até que eu, Carlos Alberto e Éder tivemos a ingrata missão de te comunicar
A gente foi até seu quarto em Fortaleza e a gente te comunicou a sua demissão e você tomou um susto e não era para menos, porque a gente estava ali em quarto, quinto lugar do Campeonato Brasileiro. Mas o problema é que o Cruzeiro estava na ponta. A pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: com a SAF, com a chegada da SAF, todo mundo espera que o futebol seja mais profissional. Você acha que vai mudar esse tipo de percepção de quem vai comandar o futebol para que esse tipo de injustiça, né, muito passional não seja cometida? Espero, né? Essa é a expectativa e a esperança, porque com a SAF nós teremos um dono, né? E o dono tem que dar retorno. Eu acho que o retorno tem que ser dado por profissionais e a avaliação do trabalho deveria agora e deverá ser feita por profissionais. E o resultado, não só o resultado de campo, mas o resultado que chegará a ser o de campo, mesmo que às vezes a gente não consiga. Essa é uma expectativa, viu, Domênico, que eu tenho. Não só técnica, não só no sentido assim administrativo, fiscal, mas também nesse sentido, que as pessoas, por se comprometerem de uma forma não total, mas quase que total, de dar o retorno, de ter retorno, isso também aconteça com essa mudança que é uma realidade hoje no futebol brasileiro. Professor, preciso dizer que eu tenho uma gratidão profunda pelo Celso Roth, porque eu sempre gostei muito de conversar com treinadores para aprender, afinal, na minha função, que é tentar explicar o jogo, quanto mais eu pudesse aprender, né, sobre a percepção dos treinadores, tanto melhor. Por isso, sempre conversei. E o Celso foi o treinador que melhor me explicou o conceito tático de espelhamento de time de todos que eu conversei. Um dia ele lá conversando, acho que ele estava fazendo uma matéria, alguma coisa assim, ele pegou a prancheta dele e disse: é assim que funciona, é aqui e tal, esse marca esse marca aquele. Ele falou assim: mas não é invertido isso aqui não é o meia que pega aquele, não, esse aqui que pega aquele e tal. Aí eu fui entender esse conceito. Então eu quero aqui publicamente agradecer a aula. Desde então, eu nunca mais errei o conselho de espelhamento tático. E aí a minha pergunta: a gente está com quantos minutos para terminar o programa, Vini? 2 minutos para terminar. Pois é, 2 minutos para terminar o programa. Aí a minha pergunta para você é a seguinte: e o futuro? Onde veremos Celso Roth na próxima temporada? Cara, eu tô realmente numa situação assim bem interessante, né? Eu não tô no mercado, mas estou no mundo do futebol. Então são duas coisas diferentes, né? Não tô no mercado porque meus 2 últimos trabalhos não surtiram efeito, Vasco e Internacional de Porto Alegre. E como eu vivo do trabalho, eu sou um cara que sou muito disciplinado, não dou muita risadinha, não faço muita brincadeira com a imprensa, e quando estou trabalhando, realmente estou dentro do trabalho, em todos os sentidos, e eu acho que tem 2 pessoas aí que podem dizer isso para vocês, né? O Domênico e o Guilherme e Domênico, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com esses grandes profissionais e grandes pessoas que eu admiro muito e tenho no meu coração. Então, como eu disse anteriormente, eu não estou no mercado por essa situação, mas estou no mundo do futebol. E aí a gente conversa com muita gente. Essa semana também já conversei com dirigentes, né? Porque o futebol brasileiro está muito interessante, né? Tu acabaste de falar do Luiz Felipe Scolari, né? O Luiz Felipe que está aí com 72, 73 anos de idade, chegando na final de uma Libertadores, e toda hora a imprensa perguntando quando é que ele vai se aposentar. Eu tenho 64 anos, tá? Vocês falaram do Mano, que eu conheço, que começou comigo quando era treinador do Caxias, eu treinador do Grêmio, do Internacional. Conversamos muitas vezes, gosto muito do Mano, né? O Mano tem 60 anos, né, de idade. O Tite tem 61, 62. Então, o Celso Roth volta, tem muita energia ainda, vai voltar quando achar interessante, quando tiver uma proposta interessante, quando encontrar um dirigente que se interesse pelo seu trabalho, que olhe com olhos claros, né, e com interesse para o currículo do Celso Roth, pela história dele, pelas conquistas que ele teve. Quando isso acontecer, a gente volta. Muito obrigado. Notícias importantes, fontes e opiniões, entrevistas, análises e considerações, informação no fim do dia.
se o assunto tá em alta, ele tá no FDP. Filhos da pauta, FDP. Filhos da pauta.